Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Tá? Sem muitas delongas. Está aqui do meu lado hoje vai ser só assim. Alexandre Batista, meu consultor para assuntos jurídicos, um dos, né, mas é o que mais vem na parte criminalística. Tá tudo bem com você? Saúde está bem? Tá, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Com a minha família também. Mas o mundo encontra-se numa situação complicada, né? A que ponto que chegou a humanidade, né, Benito? É, Que eu... falta, hoje eu penso da seguinte forma, que falta faz um abraço, um aperto de mão, né? Tchê, eu tô E com uma depois, saudade da minha família do Sul e pois eu não é, tenho nem quando ver eles. eu na realidade ainda estou saindo porque tenho que trabalhar, embora os prazos estão suspensos, as audiências, até o dia 20 de abril também. Mas tem 15 dias lá que meus moleques e minha mulher tá em casa, não tá saindo para canto nenhum, entendeu? Quer dizer, a situação está muito complicada. E eu não sei, na realidade, você vê como o ser humano é frágil, né? Antes de acontecer tudo isso, a gente conversava aqui e falava de pós-graduação, falávamos de planos e etc e tal. E E da noite pro hoje, dia, da noite para o dia, exatamente. Da noite perdemos o para chão. o dia, perdemos o chão, é verdade. Lamentavelmente. A que ponto chegou a humanidade, né? É um apocalipse, cara. É, É um apocalipse, não é o, né? É um. Né? Porque exatamente. mudou tudo, assim, nossos hábitos. A gente está tendo que reaprender. Ensino à distância é uma coisa que já tinha vindo para ficar, agora vai tomar conta. Isso. Tá? Isso. Vai tomar conta, porque as pessoas cada vez vão trabalhar mais em casa. Porque assim como veio esse Covid-19, daqui a alguns meses pode vir outro, pode vir o Ebola Júnior. E aí como é que fica? É porque a humanidade está fragilizada, né? Então, aí... E as autoridades, ninguém sabe na realidade a dimensão, ninguém sabe o que fazer. A verdade é essa. Né? Você vê que nos Estados Unidos aí, há bem pouco tempo, os Estados Unidos não sabem hoje, Benito, na realidade, o que é que faça para enterrar os seus mortos. Quer dizer, a maior potência do mundo não sabe como fazer para enterrar os seus mortos. A Itália, país de primeiro mundo, certo? A Espanha, da mesma forma, a China, que é a segunda, ou de repente a primeira potência, juntamente com os Estados Unidos. Quer dizer, ninguém sabe. Você imagina um país em desenvolvimento, você imagina se isso aí chega na sua totalidade na África, em países africanos. Quer dizer, eu tenho 45 anos de idade, Benito, e eu nunca vi na minha vida, nesses 45 anos de idade, uma situação tão alarmante, tão preocupante como eu estou vendo agora. Assim, eu não sei você, não sei as outras pessoas, quem está me assistindo, mas eu estou extremamente, muito preocupado. Não só comigo, mas com os meus familiares, minha família e também com os meus amigos. Não, você está correto. Agora, assim, né, nós estamos abrindo... A gente vai falar da questão prisional, né, no programa de hoje. O assunto é esse, né? Eu sou presidente carcerário do Comitê Estadual de Combate à Tortura, imagina, é um assunto que me interessa. Claro. Agora, a gente está numa situação tão delicada, mas eu não vou entrar ainda nesse assunto só, porque eu vou complementar com o seu, e vou deixar você manifestar alguma opinião. Alisson, até porque você tem que saudar o professor também, que não saudou ainda, mas para mim não perder o fio da meada, né? Mudou toda a realidade nossa. Por exemplo, a reforma trabalhista que foi feita, eu acho que foi para ferrar com o trabalhador. Só que agora chegou num ponto em que não tem mais aonde... Assim, antes era para ferrar com quem estava empregado, agora não tem mais emprego. Não tem mais emprego. A realidade, Benito, é que está todo mundo no mesmo barco. Quem é que está abrindo vagas novas? Não tem. Não tem. Aí que tá. Antes você jogava esse cara na informalidade. E o informal agora faz o que da vida? Da mesma forma. E o profissional liberal? E o informal vai ficar esperto, tá? Ele vai usar o informal como informal. Ele vai querer um emprego daqui para frente, porque depois dessa aí não vai querer entrar na outra tão cedo. Verdade. Né? E aí que tá. E o Estado
não contrata mais. O Estado está na onda do Estado mínimo, em tese, vai ser cada vez menos concurso, etc. e tal, vamos terceirizando, etc. e tal. Mas aí agora chegou a hora que o Estado, cara, olha que coisa bem feita para o Estado. Estava para privatizar o SUS praticamente, né? Agora só tem SUS, né? E o que é pior, vai chegar uma hora em que o SUS ainda vai ter que ir lá intervir na saúde privada e comprar os leitos dos caras lá e administrar os hospitais da instituição privada. Aqui no Brasil, provavelmente, parte disso vai acontecer. Isso que até porque eu espero que o Covid aqui não faça um estrago muito grande, como está fazendo nos Estados Unidos, como fez na Itália, na França, na Espanha. Já em algumas cidades do Brasil também. Eu estava conversando com o meu sogro esses dias, ele me disse, olha, você pode ter um punhado de dinheiro aqui em Fortaleza, certo? Que todos os hospitais particulares estão lotados. Estão lotados. Tem para o SUS. Certo? Quer dizer, exatamente. E será que o SUS vai suportar? Não, a pergunta é não, essa. uma coisa boa que vai obrigar todo município a ter uma UTIzinha. E ter um médico lá para cuidar. Vai obrigar, porque, tipo, a minha cidade natal, Arroio Grande, 15 mil habitantes, 18 mil habitantes, 20 mil. A UTI mais perto é na região de Pelotas. Dá 100 quilômetros de Rio Grande. Então, o que acontece? Rio Grande e Pelotas são as duas cidades concomitantes do lado, mas Pelotas ainda é mais perto. Vai ter que ter uma UTI, pelo menos, de alguns leitos, porque essa doença ela não vai acabar agora. Claro. Ela vai indo embora, só que ela vai mantendo uma sazonalidade. Ela vai indo... essa vai levar um ano para ir totalmente embora. E a sua cidade, Rio Grande, que eu conheço, né, eu morei em Pelotas quase 5 anos, é uma cidade portuária. Né? Então você pega, vamos a exemplo de Fortaleza. Por que Fortaleza hoje é a terceira cidade, a terceira capital com mais incidências de Covid-19? Justamente por uma questão do turismo. O primeiro caso do Rio Grande do Sul foi de Rio Grande. Pronto. Primeiro caso lá. Não tem como, chega marinheiro todo dia. E aí vai dizer o quê? Mas o que nós estamos dizendo? Que mudou o mundo que a gente conhece, gente. A gente está insistindo para voltar o quanto antes para a normalidade, mas na normalidade não vai mais existir. Não vai. O nosso futebol, quando é que a gente contou tempo sem futebol? Pois é. Só talvez volte em junho ou julho. Se voltar, ninguém sabe. Vai voltar de portão fechado. Ontem eu estava conversando com o meu gurizinho, 6 anos de idade, ele foi lá na minha cama lá, eu já estava deitado. Eu durmo muito cedo se eu tiver oportunidade. Aí ele olhou para mim, se tiver oportunidade, ele olhou para mim e disse assim, pai, eu tô com saudade da escola, tô com saudade dos meus coleguinhas, eu tô com saudade da tia. Quer dizer, aquilo deu um dó tão grande, porque, pô, o que é que eu vou dizer, né? Não sei, eu digo, tem que ter paciência, vai dar certo. E cada vez você vai ver menos essa tia. Nós estávamos discutindo ensino integral, agora vai ser ensino integral em casa, cara. É verdade. Aí tem que ter plataformas em que as crianças estudem em casa. Aí tem que ter alguém com as crianças em casa. Ou seja, as duas mãos de obra mudou muito a situação. O Estado vai economizar por um lado, mas vai ter que gastar muito pelo outro. E o Estado vai ter que ser Estado. Principalmente na área da saúde, né? Então, imagina, saúde, cara. Você falou algo extremamente, o Estado vai ter que ser Estado. Não tem mais o que fazer. Uma imagem que retrata muito bem isso é a imagem do Pacaembu, com um hospital de campanha montado dentro dele, né? E as pessoas começam a se perguntar, será mesmo que o Brasil precisava de 10 estádios de futebol? Né? E hoje um estádio de futebol teve que virar um hospital de campanha. Então, assim, como você mesmo uma disse, boa ideia, o Aloysio Ferreira ficar ali no... Ia ficar em um hospital legal, né, de campanha, né? Então, assim, a gente, uma coisa que eu falei até na entrevista passada, nós vamos sair mais forte dessa crise toda. E o Mandetta falou uma coisa interessante, que até eu quero repetir o que ele falou, que o Brasil vai sair como protagonista dessa crise mundial. E a gente tem que ter esse otimismo, né? Cara, eu dei Ivomec pagado no tempo que eu fui técnico agropecuário, agora já estão descobrindo que o Ivomec é uma medicação parasitária que faz um estrago no coronavírus. Pois é. Vai ser mais rápido que a cloroquina. Pois é. Então, existem muitas coisas. Ivomec, né? Ivomec, se dava boi, cara. Pô, mas aí... Né? Não, na minha época também dava para misturando com água, dava para menino buchudo, dava para dar. Porque ele é de baixa concentração, ele é vermífugo. Vermífugo. Eu vi uma reportagem falando sobre isso mesmo. Não, aí tu imagina, daqui a pouco o Ivomec vira a Remédio. solução da lavoura. Tá certo, nós temos bastante Ivomec no Brasil, com esse monte de cabeça de gato. E agora, Benito, uma coisa que, como mudou tudo, né? Mudou o mundo, a maior expressão do esporte, que é as Olimpíadas, foi adiada.
né? Foi adiada. Eu ainda tenho dúvidas se as eleições vão Pois acontecer é. esse ano. E isso é uma coisa que eu ia falar agora. Como é que você vai entrar na casa de uma pessoa? Como é que você vai pedir voto? Como é que você vai, doutor Alexandre, você vai abrir sua casa para uma pessoa, para o grupo, chegar lá pedir voto para sua família, sendo que essa pessoa pode estar levando um coronavírus sem ter... Não, Então, não assim, tem condições. as pessoas estão assustadas. Então, assim, eu não acredito que vai ser fácil para o candidato e para o eleitor. Imagina, o candidato ele visita quantas pessoas num dia? Ele vai sendo transmissão. Quer que eu te fale quantas pessoas? É. Quantas reuniões dia? 12. Uma Cada agenda bem apertadinha, 12 reuniões. E não pode ter por um bom tempo. Porque nós não estamos no pico e nem se sabe Nem Quando se é que- sabe. quando É, vai a ser gente- esse pico é, da doença. se Até porque espera não em tem maio, teste né? rápido. A previsão é maio. Por exemplo, mas Manaus já está chegando no pico agora. Benito, Pronto. mas sabe o que acontece? É por conta das questões que o Brasil comprou 5 milhões de testes rápidos. Chegou 500 mil. Isso não atende nem... Não, não. Então, assim, aí vai dividir com os estados. Vai chegar aqui 2 mil kits para cá, 2 mil para Eu não sei digo, onde. quando começou a adoecer, por isso que eu digo, não se preocupe se você achar que o governo não está mascarando os dados, ou para mais ou para menos. Porque se começar a morrer gente, não tem onde botar. No Equador jogaram na calçada. Exatamente. Vai chegar uma hora que vai acontecer isso. Exatamente. As funerárias não deram conta, começou a jogar o cara na calçada. Porque não tem condição de ficar com um corpo desse em estado de putrefação muitas vezes dentro de casa. Então, Quer dizer, o cara não tem o que fazer, nem enterrar os seus mortos de maneira digna, certo? O sujeito vai ter condição de fazer. Olha só. o outra coisa que vai prejuízo. desenvolver no Brasil são os crematórios, né? Que então quase não tem, né? Não tem, verdade, não quase tem. não Aqui em tem. Porto Velho não tem, né? Não, ainda não. Então não Porque, tinha, né? porque, na Deixa eu verdade, continuar porque na pra verdade ver. tem que ter um certo número de habitantes Isso. para poder ter crematório. Funerária também tem que ter um certo número para liberar cada vez mais funerárias. É bem. É tipo uma concessão. É uma concessão, né? Rapaz, depois que os nazistas queimaram gente até viva lá em 1940, os caras não fazem porque não querem. Né, crematório. Então, mas assim, você já saudou o professor, cara? Não deu tempo, né? Entrou num assunto tão complicado. É um prazer ter o professor Alexandre aqui para poder falar sobre esses assuntos tão pertinentes ao momento que a gente está vivendo. E tratar de um assunto mais pertinente ainda. Solta ou não solta os presos? Não, nós vamos entrar nisso aqui agora, que já foi metade do programa. Tá? Vou chamar a vinheta, Alexandre, e aí nós vamos falar. Vinheta, Eudes. Tá, agora vamos falar da questão prisional, né? Tem um monte de recomendação do Comitê Nacional de Justiça. Aí o Moro, há umas semanas atrás, foi lá e questionou isso, né? E aí que acontece? Vai falar mais perto? Tá bom. Aí o Moro questionou isso, que o cara saiu da cadeia com 36 anos de idade, 38, porque tinha pressão alta, diabetes, e foi pego com fuzis, cartuchos, cocaína. Aí era fake news, cara. Os caras não prestam atenção nem na hora do assunto. Né? Aí o que acontece? Aí cria de novo bandido boi, bandido morto. Tem gente que está torcendo que aconteça uma onda de coronavírus dentro dos presídios. Só, é isso que o professor vai falar agora, você pega, tá bom, dissemina, vai matar um monte de presos. Mas esses presos, eles vão ter contato, vamos botar que eles não recebem visita nenhuma, como está agora. Que é uma desumanidade até certo ponto, mas é uma questão de... Não, eu sei que é até difícil falar, mas é uma questão de saúde pública. Mas o agente que está lá dentro vai acabar infectado. E ele sai para a rua. E nós temos, não sei qual é a média de agente por número de presidiários, eu não sei. Certo? Naquele complexo em Brasília. Em Brasília tem um agente penitenciário que foi infectado pelo Covid-19. Olha só a gravidade. Não, e a gente não está contando esse pessoal ainda. No momento que começar a explodir isso nos presídios, Isso. vai virar outra calamidade. Imagina, Benito, tem gente que morre em 48 horas, Pronto. cara. Benito, dentro do cárcere, dentro do sistema carcerário, certo? Você tem muitas vezes 10, 15, 20 homens, tá? Numa sala, numa cela, muitas vezes de 3x3, de 4x4 metros, entendeu? Então, basta um espirro,
basta alguém falar e salivar próximo de alguém. Então, assim, existe um princípio, né, fundamentado na nossa Constituição Federal, que é o princípio da humanidade. O Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, não é, a maior corte do Poder Judiciário brasileiro, certo? Foi expedido recomendações. Nós temos a 062 de 2020, certo? Que diz o seguinte: olha, se o sujeito tiver condições de preencher o que está no Código de Processo Penal, lá no artigo 318, que muitas vezes é esquecido pelo juiz, pelo Poder Judiciário, certo? Aquele cara que atende às condições de estar em casa, de estar preso de forma domiciliar, de estar no regime semiaberto, ele tem que ser colocado em liberdade. Ele tem, nem que essa liberdade ela seja assistida, seja por monitoramento, seja por o que for, entendeu? Não, você não pode, na realidade, imaginar, certo? O sistema carcerário, penitenciário, já é um caos. Não só aqui no estado de Rondônia, mas eu estou falando no Brasil de uma maneira geral. Não só aqui, não só ali, não só alhures. No Brasil todo, o sistema carcerário, quem está dizendo isso não sou eu. Quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal, certo? Os 11 ministros concordaram, inclusive isso aí está em voto dos ministros, etc. e tal. Então, veja bem, se chegar, certo, essa Covid-19 vai ser uma matança generalizada. O que é que tem que fazer? Primeiro, o governador agiu de maneira acertada. Aqui eu não estou falando em política, porque quando você mistura o político, certo, partidário, com a justiça, com o direito, só quem vai perder é o direito, só quem vai perder é a justiça. Eu estou me referindo aqui em atitudes acertadas. Então, quando você proíbe visitas numa situação totalmente excepcional, como a situação de agora, é acertado. Mesmo porque as pessoas que irão visitar, certo, os familiares, os filhos, os pais, as esposas e etc. e tal, vão sair de lá, caso tenha o Covid-19, certo, infectados. E, obviamente, trazendo aqui para a sociedade. Então, essa maneira foi uma maneira acertada. Esse ato conjunto, no que diz respeito a isso, certo, foi brilhante essa situação. Vamos lá, então. O sistema carcerário nunca teve condições, primeiro, de ressocializar. É um sistema morto, é um sistema falido. E, sobretudo, agora. O preso, aquele sujeito, quando está preso, o Estado ele tem a tutela dele. Então, o Estado ele tem a total responsabilidade no que diz respeito à integridade física desse preso. Eu disse ontem, falando com um colega numa live dessa aí, na qual eu fui convidado, eu disse o seguinte: olha, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, certo? O direito, as instituições, depois disso aí, ela tem que mudar de forma obrigatória. Benito, nós temos um artigo no Código de Processo Penal que é esquecido muitas vezes, certo, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. O advogado faz o requerimento com fundamento desse artigo 318 e nós temos que parar com aquela ideia de que prender é bom. Poxa, quantas vezes eu vi no seu programa dizer que a prisão é algo extremamente maléfico à própria sociedade, as pessoas não têm isso. Prender e outra. O Brasil tem quase 800 mil presos, e a grande maioria desses presos, quer dizer, 800 mil, são quase 2 Porto Velho presos. A grande maioria, eu vou arriscar um número de 60% a 70%, são presos provisórios, que sequer têm uma sentença de primeiro grau condenatória. Isso é um absurdo. O sujeito está lá, foi preso, certo? Contrai uma doença dessa, que muitas vezes por 48 horas é naquele ambiente insalubre. Ele não vai escapar. Quem é que vai ressarcir a família desse sujeito? Ninguém, porque o Estado não tem condições de ressarcir pelo menos a vida desse sujeito. Então, há de se pensar. Vamos lá, CNJ, quando ele diz que os presos, aqueles presos por dívida civil, pensão alimentícia, tem que colocar em liberdade, agiu de forma acertada. Quando o STJ diz que tem que se cumprir o artigo 318 do Código de Processo Penal, liberando os idosos, os deficientes, as pessoas que têm problemas respiratórios, hipertensão, que estão no grupo de risco, certo? Agiu de forma acertada. E eu também não vou me espantar, usando do princípio da humanidade, que os juízes, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, usando desse princípio, certo? Que não é só um princípio voltado para o direito, mas um princípio que rege a humanidade, o princípio da humanidade, certo? Coloque em liberdade até mesmo essas pessoas que cometeram crimes hediondos. Até mesmo essas pessoas que cometeram crimes hediondos. A sociedade aqui pode até me fuzilar, mas isso é um entendimento meu, é pessoal,
certo? Melhor você evitar, certo? Esse contágio por essa pandemia nos presídios. Eu volto a dizer, o Estado brasileiro ele não tem condições sequer, tá? Imagine nessa excepcionalidade que é o que nós estamos vivendo hoje. Imagine. Algumas pessoas até falam, mas tem que estar lá, tem que morrer mesmo, tem que preso, tem que pegar Covid-19 e tal, e tem que morrer tudo mesmo. Mas o cara não entende que ali trabalham profissionais serventuários, policiais penais, antigos agentes penitenciários, não é? Quer dizer, advogados têm contato, defensores públicos, assessores de defensores públicos, e o cara não entende, na realidade, se tiver, certo, toda infestação por conta desse vírus, por conta dessa maléfica doença, é lógico que vai vir todo o reflexo para a sociedade. Eu estou falando no Covid-19, mas isso aí você pode trazer também para a realidade no que diz respeito aos tempos, entre aspas, normais. Aquele Estado que tem a responsabilidade de ressocializar esse sujeito, e a gente disse aqui várias vezes que a ressocialização é fictícia, agora tem a obrigação de tentar e de evitar de forma eficaz, certo, que essa pandemia entre nos presídios. Aqui nós temos por volta de 15 mil presos. Imagine só você, certo, se isso aí chegar a essa população. Então não há outra solução, a não ser colocar em liberdade, certo? Mesmo porque, eu volto a dizer, são ambientes insalubres, assim como são ambientes insalubres as periferias. Não só os presídios, mas as periferias também. Eu estava vendo uma reportagem, nesses dias a gente só fala assim coronavírus, né? A mídia está... Então o cara já acorda 5 horas da manhã, vai dormir 23 horas, meia-noite, sendo bombardeado por essas informações. E foram entrevistar um cara da periferia, ele disse, olha, como é que eu posso evitar o coronavírus se nem água na minha casa tem? Se nem saneamento básico tem? Não tem políticas públicas, na realidade, para se evitar isso. Poxa, eu vejo uma potência como os Estados Unidos, como a China, como a Itália, como a Espanha sofrer. Imagine o Brasil, certo? Que não tem, o Estado não oferece nenhum tipo de estrutura. Nós somos privilegiados, Benito. Sabe por quê? Porque na minha casa tem água para eu tomar banho a hora que eu quiser, certo? Eu tenho condições, até então, de estar em casa com a minha família. Imagine quem não tem. Imagine aquele cara que não dispõe de água facilmente para lavar as mãos. Quiçá o cara tem isso aqui dentro de casa, um álcool em gel. Quer dizer, é muito difícil, é muito complicado. Então, realmente, o Estado não sabe como lidar. As autoridades, lamentavelmente, Benito, não sabem como lidar com essa situação. Não só no sistema carcerário, certo? Assim como também em todo o resto do mundo, em todo o resto do Brasil. Quer fazer algum comentário? Tá. Você trouxe alguns assuntos extremamente pertinentes. Eu acredito que o Mandetta falou um negócio, eu tenho acompanhado sempre que possível, né? Pelo menos tenho tentado acompanhar, né? O Brasil vai ter que rediscutir saneamento básico depois de agora. Sim, claro. Porque realmente não tem água na casa das pessoas. Aqui em Porto Velho, não vou longe. Quem é que tem água encanada? Aqui em Porto Velho é um dos piores índices. O estado de Rondônia é um dos piores índices no Brasil no que diz respeito ao saneamento básico. Então, é o pior índice, 2%. 2%. Aí tu imagina. E aí o pessoal aqui está brincando de fazer carreata da morte aqui, fazer essas coisas. Eu sou a favor que algumas coisas abram, gente, e as pessoas se cuidem, usem máscara e tudo mais. Mas daí a querer que tudo volte a ser como... É isso que a gente está dizendo no começo. E aí eu vou trazer de volta para os presídios. No mundo não será mais o mesmo, não tem como. Só nas farmácias, no supermercado e nas lotéricas e nos bancos, aí é o mesmo. O resto do mundo é diferente. Mas na farmácia, no mercado, na lotérica e nos bancos, o mundo continua o mesmo. Não, mesmo assim, né? Deu uma mudada, tem que ter... É isso que a gente entra em divergência nesse ponto, Benito. O que acontece? É um peso e uma medida. Não, a gente, concordo. Entendeu? Então, assim... Por exemplo, eu fui numa farmácia... Por exemplo, pensa comigo. Americanas não entram... Americanas, se eu pego uma empresa igual a Americanas hoje. Ela, pra mim, na minha opinião, ela entra no mesmo ramo do supermercado. Por que ela está fechada? Então, assim, não tem coerência. Faltou um estudo prévio de impacto. Isso, não tem coerência em nada. Mas foram fechando, ano eleitoral, repito, ano eleitoral. Nenhum prefeito, nenhum governador que vai apoiar os seus prefeitos querem se comprometer. Governadores lançando candidatos, se promovendo em cima da morte de pessoas.
em cima de... É a vida. Por isso que eu tô louco acontecendo de uma vez a eleição, cara. Entendeu? Então, assim, e aí, não adiaram a eleição. O TSE tem 8 bilhões para fazer eleição, mais 2 bi do fundão, são 10 bilhões. Dá para construir no mínimo, se você for calcular uma média de um hospital, 100 milhões cada hospital, você faz quanto? Não, foi um bocado. Então, assim, é uma Tem questão de hospitais. coerência, faltou coerência em todos os aspectos. Eu só queria deixar bem claro, eu entendo a tua preocupação, certo? Mas eu queria deixar bem claro o seguinte, você não pode sobrepor a economia nesse momento, certo? Ninguém está sobrepondo a economia. Relacionado a Ninguém está vidas. sobrepondo. Você não pode. Se for Não tá necessário, sobreposição. se for necessário fechar o comércio, que feche o comércio. Então tem que fechar tudo. Falido, Então tem que Benito. fechar os mercados, o mercado tem que começar a fazer delivery também. O sujeito falido, ele pode se recuperar daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos. Falecido, não. Então, as pessoas só vão ter a dimensão dessa pandemia quando começarem a contar os seus mortos. Porque você contar os mortos dos outros é muito fácil. Fulano morreu. Agora, o seu morto, e você não ter nem a capacidade, não é, de enterrar o seu morto, de fazer toda aquela situação no que diz respeito ao Chorar o morto funeral, mesmo. chorar o seu morto, certo? Aí sim é que as pessoas vão se dar conta, na realidade, que a economia e nada é a mesma coisa. Sim, mas, eu Alexandre, temo- o que a gente o que eu está temo falando no não é nosso- questão disso. O que eu temo no nosso É porque país... tu não concorda que os mercados, você vai no mercado, não está lotado? Não é a falta de consciência da economia, não é a economia em si, é a falta de consciência do ser humano. Pronto, mas o Brasil não está preparado. Pois é. O que eu Faltou temo... um estudo geral de o que eu impacto. temo... Impacto. Faltou... Tipo assim, é igual eu tô falando, aproveitar o ano de eleição para se promoverem. O que eu temo é porque o ser humano não deu certo. A realidade é essa. O ser Isso é humano, verdade, não a deu certo minha, mesmo, não. A minha avó faleceu no final do ano passado com Também 93 concordo, anos. isso eu Ela concordo diz o com o seguinte, senhor. meu filho, o ser humano não deu certo. Não deu Quer mesmo, dizer, não. a frase mais correta, ela sempre dizia isso. O ser humano ele não deu certo, ou seja, as pessoas estão se promovendo em cima de desgraça. Verdade, verdade. Certo? Políticos, autoridades, isso é uma desgraça que está tendo mundialmente falando, Benito. Então, se for necessário você não ter eleição esse ano, nós estamos vivendo um momento excepcional. Isso é verdade, Certo? concordo. Então, não há probabilidade de você fazer chacota em cima da vida das pessoas. A realidade é essa. Sim, concordamos. O que a gente está entrando na discussão aqui é que eu concordo com você. O que eu não concordo é da forma que está sendo feita. Os governadores, muitos prefeitos estão com medo de tomar uma decisão. Você tem hoje, doutor Alexandre, estados e municípios com nenhum caso. O cara nem tem avião, não chega nem helicóptero, nada, mas está decretado estado de calamidade pública lá. Me explica, é igual o Benito falou, faltou um estudo de impacto prévio. Foram fazendo pelos mas achismos. agora a casa está arrombada. Sim, está arrombado. Agora a casa tá arrombada. Agora já foi. Agora já tá arrombada. E agora nós temos duas posições. Libera ou não. Sim. Mas E quem depois é que vai do- querer se bancar? Quem é que vai querer bancar isso? Tá, não sei, mas depois do intervalo a gente conversa. Jogo rápido, é no lar. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. Ah, o intervalo foi rápido, que nem coisa de porco, como diz lá no sul, que ele tem perninha curta, né? Então, Bacurinho. rapidamente, professor, só concluindo mesmo. Eu vou concluir, Benito, dizendo uma coisa só. Que Deus nos abençoe. Certo? A realidade é essa. Eu procuro ser um cara muito cristão e acredito muito em Deus, embora seja um cara extremamente cheio de defeitos e enfim.
Mas eu só digo uma coisa, Deus nos abençoe. Perfeito. Tu? Combinando com as palavras do meu amigo Alexandre aí, professor, eu também, a única coisa que eu desejo às pessoas é que Deus nos abençoe, né, que Deus esteja de olho com o que está acontecendo, que nós começamos a entender e ressignificar, né, como você mesmo falou, a humanidade não deu certo, mas assim, eu acredito que há um fio de esperança. Nesse momento vamos nos ressignificar para que possamos pensar no futuro de uma maneira mais branda, melhor e mais significativa para as pessoas. E eu digo, que Deus nos abençoe, nos livre e guarde. Amém. Tá? Nos todo livre e mal. guarde. E eu digo amém. Tá? Nem todos vão se livrar, mas alguém, no medida possível, vamos tentar livrar o máximo que der. Que Deus abençoe nossos... Eu vou falar só o nosso Ministério da Saúde, para que ele faça as políticas corretas. Tá? Porque aí o resto Deus cuida de nós. Porque se depender de outros, aí vai demorar. E assim, acabou o programa de hoje, pedindo que Deus, o grande arquiteto do universo, continue cobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, né? Que com vida ninguém morre, né? Tá certo? É igual a saúde, tá? E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.